Um dia, em uma cidade sombria, chovia torrencialmente, a luz das lâmpadas saía de algumas janelas e pequenas gotas de água do céu batiam sobre elas. No corredor que dá acesso a um dos escritórios, ouviu-se o barulho de passos de uma pessoa. Ele caminhava devagar, algo o incomodava muito, aquela porta dava para o desconhecido, o que o esperava ali. O funcionário estava muito animado, gotas de suor escorriam de seu rosto, sua respiração estava pesada, deve ter sido uma apresentação difícil para seu chefe. Os guardas notaram ele nas câmeras. O nome dele era Duke. Ele é um pesquisador que trabalha no Ministério da Defesa. Do que ele tem tanto medo? Anteriormente, o herói não conseguia pensar no fato de que seria revistado por seguranças do Estado, o que significa que eles estão trabalhando em um projeto muito importante. Os seguranças o revistaram da cabeça aos pés para descobrir que não tinha nada proibido. Com certeza havia pessoas muito importantes atrás daquela porta. Mesmo assim, Duke estava limpo. Os guardas o deixaram passar, a porta se abriu e seu rangido se espalhou por toda a sala. Era impossível dizer pelos seus modos que não tinha medo deste encontro, mas os seus olhos falavam do contrário, neles ardia um fogo que nem a chuva lá fora apagava. As pessoas mais importantes do país estavam definitivamente reunidas aqui, a fumaça flutuava pela sala, havia uma parede de mármore atrás delas, e aquele trio se destacava muito entre tudo. A empolgação se intensificou, pois havia gente muito grande na frente dele. Em comparação a eles, ele era um inseto que esmagariam em qualquer oportunidade. Homem misterioso. Duke já o conhecia de antemão, já que era o professor Carter, o cérebro do presidente, e fora isso um homem muito inteligente. A segunda pessoa importante, o braço direito do presidente, é um homem impressionante, Maxwell, cujo terno só o faz parecer melhor. Pois bem, o criador dos reis, o homem que criou o governo de três, Ministro King, todas essas pessoas são muito importantes para este mundo, não é à toa que Duke tem medo deles. Ele ainda não conseguia acreditar que estava destinado a encontrar os monstros deste mundo que direcionam o destino em sua própria direção. Mesmo assim, decidiram começar enquanto Duke estava em silêncio, já que o ar aqui estava muito pesado devido à presença de tais indivíduos. Não foi em vão que essas pessoas se reuniram. Na noite do dia 3 de julho aconteceu o inesperado. A guarda costeira avistou um navio não registrado, que começaram a investigar, mas algo deu errado. O presidente não precisou de descrições da situação. Segundo ele, Duke deveria ter um vídeo com todas as informações necessárias. No futuro tudo ficará claro. Ele ajustou os óculos nervosamente e decidiu mostrar-lhes algo que eles definitivamente não tinham visto, ou melhor, ninguém tinha visto. Essa foi a última descoberta. Esse vídeo mostra algo que vai dividir o mundo em antes e depois, vai destruir a estrutura de representação desse mundo. Tudo isso segundo Duke. Essa operação deve ser muito séria. Se fosse uma bagatela, essas pessoas não perderiam nem um segundo com tamanha bobagem. Mesmo assim, ficaram chocados com o que foi demonstrado. Suas pupilas estreitaram-se até certo ponto. Conseguiram assustar o sábio e experiente presidente, que não tinha visto nada parecido, até que seus joelhos tremeram. Todo o trio se levantou, estavam com espírito de coragem. Era impossível acreditar em tal coisa com a cabeça sóbria que uma coisa verdadeiramente terrível aparecesse diante deles. E aqui está, um monstro que decidiram chamar simplesmente de zumbi, um morto sanguinário que atacou a tripulação da guarda costeira. E eles nomearam a situação com este incidente em homenagem ao navio em que tudo começou, Apocalipse Zumbi 82-08. Aqui mergulhamos nas memórias 3 meses antes do que aconteceu no navio. A maioria das pessoas se reuniu em campanhas amistosas e uma delas decidiu acompanhar a amiga ao exército. Na TV mostraram notícias tristes sobre a Rússia e como ocorreu uma explosão em grande escala em suas fronteiras, mas ninguém se importou com isso. Mas não sabem o que os espera mais tarde, não vão se importar com isso. Durante esta campanha, despediram-se do amigo do exército com um copo de álcool forte, beberam modestamente, mas para a saúde. Essas pessoas acabaram sendo bandidos, xingavam-se de todas as maneiras possíveis, mas era impossível dizer que muito em breve estariam batendo na cara por esse motivo. Eles eram os mais barulhentos em todo o restaurante, não era sem razão que todas as mesas discutiam sobre eles, eles estavam muito infelizes. Esse comportamento dos bandidos enfureceu muito um visitante que, com todo o seu coração valente e grande, quis colocá-los em seus devidos lugares. Um amigo decidiu impedi-lo, não vale a pena perder tempo e nervosismo com eles, afinal o camarada deles está se despedindo do exército e deixa-os se despedir do camarada com toda alegria.
As veias do valentão já estavam inchadas, seu sangue fervia, ele não conseguia mais ficar parado e nenhum consolo ajudaria. Entre todos, havia uma pessoa sensata que apresentou um argumento de peso de que não deveriam criar problemas para o amigo, já que ele também estava se alistando no exército. Barney, esse era o nome do cara mais emocionado da campanha. Eles não podiam deixar que ele não entrasse no exército por causa dos problemas que criaram para ele. O valentão bufava de raiva, mas o cabeludo colocava lenha na fogueira, todo esse tempo provocando seu futuro defensor do patronímico. Essa reação ao bullying era óbvia, já que o homem de cabelos compridos falava sobre o exército e como eles o alimentavam com merda quando forçavam a limpar banheiros. Quão ultrajante é isso? Como ele ousa falar sobre isso quando toda a campanha está comendo? E ele apenas continuou, dando conselhos inúteis para finalmente acabar com o defensor da pátria, mas ao mesmo tempo se distraiu com a atuação do grupo de Soco Rosa. Todos reagiram a esta atuação com alegria, como se nunca tivessem visto nada parecido, mas era como se os seus ouvidos tivessem ouvido uma obra-prima deste nível. Duas beldades apareceram nas telas de televisão, eram exatamente o grupo do Pink Punch, só que com sua aparência conquistaram a atenção e o amor do público. Barney até derramou lágrimas de tanta beleza, sua alma foi perfurada por cada linha de suas canções sobre patriotismo e amor. Os demais discutiam sobre quem era a morena ou cereja mais linda desse grupo, quem venceria nessa discussão sem sentido. O valentão considerava o amigo uma nulidade, pois não conseguia pensar na arte mais elevada, que a morena era a mais meiga e bonita. O segundo estava furioso, literalmente fervendo de raiva, já que seu amor pela vida foi menosprezado e colocado abaixo de alguma morena. O valentão decidiu não pensar por muito tempo e perguntou a outro camarada, que definitivamente deveria entender o significado da beleza. No final, ele escolheu duas beldades ao mesmo tempo, mas é verdade que essas duas cantoras são muito boas, e é quase inútil brigar pelo primeiro lugar. Esta resposta não lhes agradou em nada. Agora vão depositar toda a sua raiva e disputa no homem de cabelos compridos, já que ele também não entendeu nada. De repente, gritos repentinos das mesas vizinhas interromperam a discussão. Alguma garçonete cometeu um erro e o visitante decidiu puni-la por isso. O pior aconteceu para esta garçonete, pois ela derramou bebidas em um dos bandidos. Ele não mostrou sinais de agressão, apenas seus companheiros o fizeram. O gordo careca decidiu defender a amiga e se vingar da garota, embora ela tentasse com todas as suas forças pedir desculpas aos convidados e pagar pela lavagem do terno. Isso não era suficiente para o gordo, mas do que ele realmente precisava, perguntou-se a garçonete. Ele lambeu os lábios avidamente, os pensamentos mais terríveis surgiram em sua cabeça. Não é à toa que ele é um bandido, para uma aberração qualquer coisa virá à sua cabeça. Esse desgraçado estava tramando algo muito ruim, dá medo até falar sobre isso. Ele agarrou a beldade e começou a arrastá-la com todo o seu peso. A garçonete entendeu onde tudo isso estava levando. De um monstro desses você pode esperar tudo, menos algo de bom. Mas de repente aparece um herói repentino, que veio em auxílio da bela indefesa, agarrou a mão do bandido e apontou-o para o seu lugar. Nosso valentão é muito corajoso para atacar um membro de uma gangue quando por trás daquele bandido há um grupo de camaradas que estão prontos para rasgar a garganta dessa pessoa insolente. O cara pediu educadamente para sair daqui tranquilamente e não estragar esse dia maravilhoso para ninguém. Mas o idiota gordo não leva em conta a opinião do jovem de que entrou na luta errada para ser herói. Afinal, o agressor não foi parar em um filme para se comportar assim. Ele deveria tirar os óculos cor-de-rosa e seguir as instruções dos mais velhos. Mas este herói não é tão simples a ponto de deixar o gordo criar distúrbios neste lindo restaurante e lhe dar um depósito para toda a comida do gordo. Aquele gordo deu um golpe bastante poderoso no cara, mas não houve nenhum arranhão nele, e o golpe de volta fez o gordo voar. Com tanta força, o bandido revirou os olhos para além do horizonte e babou. O principal era não adormecer no meio da batalha. O gordo caiu aos pés daquele importante bandido de terno e fez barulho de mártir, como se tivesse sido espancado até a morte por uma multidão da gangue inimiga, e mesmo assim foi atacado por um jovem. O homem com a cicatriz permaneceu em silêncio, mas claramente não gostou de tal atrevimento por parte do menino. Os camaradas do gordo não vão ficar sentados vendo o irmão ser espancado por algum pirralho, ele definitivamente vai levar um chute por ser muito ousado. Mais uma vez, um grandalhão, ele inspira perigo, suas costas largas, massa gigantesca e a pressão que exerce sobre quem está ao seu redor. O valentão sentiu essa sombra pairando sobre ele. Atrás dele estava um gigante que surgiu do nada. O cara não dá nenhum sinal de medo, os joelhos não tremem,
A voz não treme. Ele ficou muito tempo calado e guardou essa raiva, mas agora está pronto para descontar nesses canalhas. Todos estavam cobertos de tatuagens da cabeça aos pés, ninguém escondia o relevo no corpo, todos inspiravam perigo. Mas não para os nossos jovens, ele ainda vai mostrar a esses bandidos quem é o ladrão da lei aqui. Enquanto isso, o homem de cabelos compridos quer com todas as suas forças acreditar que Albert, esse é o nome desse valentão, vai lidar sozinho com os bandidos. Os outros confiavam no amigo, afinal ele conhecia artes marciais, mas derrotar toda uma gangue de bandidos definitivamente não seria fácil. De repente, alguém interrompeu essa batalha humilhante. Os bandidos e Albert congelaram um na frente do outro e direcionaram seus olhares em uma direção. Essa voz acabou se revelando um bandido importante, que ficou calado todo esse tempo e de repente resolveu defender o cara, já que atacar uma criança no meio da multidão é humilhante. Mas ele não vai tolerar o fato de seu camarada ter sido enviado para o mundo dos sonhos, como olho por olho, mas esse princípio cega ambos os lados. Mesmo assim, ele está determinado. Parece que será mais forte que todo bandido, só sua aura e calma podem falar disso. Eles encontraram seus olhares mortais, o bandido deu a Albert uma chance para que ele pudesse dizer suas últimas palavras. Esse visual sombrio exalava a geada e o frio dos dias mais frios, tais resfriados eram sentidos até pelos mais aptos que sobreviveram aos invernos mais rigorosos. No entanto, mesmo com tanta pressão do inimigo, Albert encontrou seu próprio caminho. Ele disse algumas palavras, mas certamente não seriam as últimas. Ele bateu com tanta força e velocidade, mas mesmo assim ele se assustou com alguma coisa. Uma técnica tão poderosa deveria ter nocauteado uma pessoa importante. Incrivelmente, tal velocidade aqueceu o ar a ponto de surgirem miragens na área de impacto, mas o homem com a cicatriz se esquivou facilmente. O bandido agarrou Albert pela jaqueta com a intenção de prendê-lo no chão e pisoteá-lo ainda mais fundo, cravando pregos na tampa do caixão, enterrando-o vivo. O bandido é muito forte, apenas com a pressão ele prendeu Albert no chão, embora recentemente tivesse mandado aquele gordo pelos ares. Ele decidiu colocar força suficiente nesse golpe para mandar o valentão para o mundo dos sonhos para que ele não ousasse mais interferir com pessoas importantes, dando-lhe uma boa lição de comportamento e boas maneiras. A batalha ganha novo impulso, de repente a pessoa fica muito surpresa, como se um trem corresse em sua direção a toda velocidade, e ela, amarrada aos trilhos, não consegue nem dizer uma palavra, como se estivesse paralisada pelo sono. É incrível que mesmo deitado, Albert consiga lutar contra um homem tão forte, sua velocidade é ótima, mas falta sua reação. O bandido percebeu nele um grande potencial, já que já havia conhecido mestres tão jovens que podiam demonstrar tanto poder deitados. Conseguiu escapar das garras do canalha, já prepara um novo ataque que pode acabar com tudo. Essa velocidade foi incrível, o bandido olhou em volta para encontrar uma maneira de se proteger do perigo. Ocorreu-lhe que poderia usar uma garrafa de vidro em vez de uma arma branca e acabar com o cara. Aqui ele estava absolutamente calmo, a cicatriz acrescentava-lhe um carisma incrível, não é à toa que hematomas e cortes acrescentam severidade a um homem. Este golpe deve ser definitivamente o último. Para isso há tudo o que é preciso, agora só falta atacar o insolente e acabar com ele. Ele faz um balanço gigante com o braço e aponta o soco direto para o oponente. Albert não vai ficar para trás e contra-ataca com um contra-ataque. Ambos lutam com o objetivo de se eliminarem, com a intenção de matar. Incrivelmente, Albert para a garrafa com facilidade, um homem com cicatriz leva um soco, ninguém conseguia atacar alguém com dignidade. Mas de repente chega a polícia. É melhor os bandidos saírem daqui para não serem condenados e irem para a cadeia em homenagem aos seus crimes. Um dos homens importantes do gangster avisou de que a polícia havia chegado, com luzes vermelhas e azuis piscando atrás dele. O bandido percebeu que teria que sair daqui sem terminar a batalha. Claramente não gostou desse cenário. Eles terminaram a batalha com calma. O homem fez uma promessa de que Albert não voltaria à sua vista, caso contrário ele tiraria a vida e não torceria o dedo. O agressor também não vai morrer quando se encontrarem. Um deles com certeza morrerá assim que se encontrarem. Os amigos estavam muito preocupados com seu irmão, mas não tinham pressa em ajudar. Barney já havia mudado de ideia sobre servir no exército 10 vezes. Contra o pano de fundo das luzes piscantes, Albert estava ferido, mas não demonstrava estar nem um pouco doente, não poderia estar melhor e nada mais. Enquanto isso, os bandidos se esconderam da polícia e saíram do restaurante, pois não precisavam de problemas desnecessários. O motorista resolveu perguntar à pessoa se precisava seguir aquele cara, caso precisasse de algo dele.
Ele simplesmente não conseguia tirar essa briga da cabeça e estava se perguntando o que fazer com ela e como trabalhar com ela. Mas ele não se interessou mais tanto, resolveu deixar o cara em paz, pois ele ainda tinha futuro próprio. Ele definitivamente queria dizer mais alguma coisa, mas essa batalha o atingiu com muita força. Ainda assim, com uma cara pensativa, ele acreditava que o encontro dele seria fatídico, só ela decidiria se iria vê-lo ou não. Depois de um tempo, um grupo de amigos veio acompanhar Barney ao exército, para que ele permanecesse o mesmo que saiu daqui. Mesmo os caras mais durões choravam, todos desejavam o melhor para Barney permanecer tão emocionado e se tornar um bom militar e defensor da pátria. E houve algumas brincadeiras amigáveis. O homem de cabelos compridos brincou com seu amigo. Barney definitivamente deve estar furioso. Barney ficou fora de si com tanto ridículo. Literalmente o diabo tentou sair de seu corpo e punir esses coringas. Felizmente, eram apenas piadas. Eles certamente esperariam por ele após o serviço militar e, enquanto ele estivesse no exército, ganhariam dinheiro e economizariam para uma viagem ao oceano. Até Albert concordou com os manos, afinal esse seria o presente deles, então ele teria o objetivo de voltar para seus melhores amigos. Barney estava realmente feliz, seu rosto tinha o sorriso radiante que os caras tanto procuravam. Mas nem tudo era tão colorido como eles imaginavam, não poderiam mais visitar o oceano. Nessa altura fomos transportados para o local do acontecimento, para o navio 80 Travessões 08, pois uma catástrofe estava prestes a acontecer aqui. Houve uma forte tempestade no mar, as ondas ficaram mais fortes e maiores, o navio tremia, o convés não teve tempo de secar antes de cair imediatamente na espessura da água. O navio entrou em território proibido, a polícia coreana o deteve e pediu ao capitão que negociasse. Enquanto isso, já houve um segundo aviso, o capitão não entrou em contato. É aqui que deve ocorrer uma catástrofe. 3 meses se passaram e todo o horror futuro começará na fronteira marítima. O mar estava muito tempestuoso. Aquele navio não respondia aos pedidos da polícia, como se o navio estivesse abandonado. Não foi à toa que não estava registrado em lado nenhum. Os pedidos vieram um após o outro. Não houve resposta. Mais um pedido. O capitão ficou em silêncio. Definitivamente tinha algo errado aqui. Que tipo de idiota entraria em território proibido? A polícia pensava com todas as forças em tomar o navio de assalto. Como poderiam descobrir que tipo de navio era e se era seguro? O capitão decidiu que era necessário examinar o navio antes de prendê-lo, e o ajudante concordou com ele. A polícia lançou ganchos. Muito em breve deverão encontrar algo muito perigoso, algo que transformará o mundo num antes e depois. Com os ganchos cravados nas grades de aço do misterioso navio, esses policiais não sabem o que os espera. A frota informou que estavam em um navio desconhecido, iniciariam uma busca a qualquer minuto. Armados da cabeça aos pés, os militares foram estudar o navio. Seus corações pressentiram o perigo, algo estava definitivamente errado aqui. Os oficiais transmitiram com competência todas as informações diante de seus olhos. Muito estranhamente, o navio estava tão silencioso quanto a menor biblioteca, visitada por algumas avós por dia. A busca externa do navio foi concluída, os oficiais foram encaminhados para os compartimentos de armazenamento. Pode haver alguém ou algo neles. Uma brisa fresca soprava no mar, mas um dos militares achou que algo estava tão quente que até teve que tirar o capacete. Eles ainda não entendiam o propósito desse barco estar aqui. Como ele chegou até aqui, era tudo muito estranho. O oficial Bill explorou cada canto do compartimento de armazenamento, aparentemente ainda não se incomodando com nada. Seus companheiros decidiram se certificar de que não havia nada ali. Bill iluminou todo o compartimento. Desde o início ele não percebeu nada. Apenas seu olhar mudou, suas pupilas desapareceram. O suor escorria de seu rosto, esses olhos nunca tinham visto nada parecido, mas ele encontrou o último passageiro do navio. Definitivamente, ele viu algo que nunca deveria ter visto. Bill ficou sem palavras, não conseguia falar nada. Eles não deveriam ter encontrado esta criatura, ela estava coberta de sangue, seu corpo estava todo dilacerado e ainda assim ela ainda estava viva. Como resultado de uma reunião tão significativa, um grito incrivelmente poderoso soou. Os outros policiais ouviram bem, o que os deixou muito assustados. Correram imediatamente para o depósito, só que nunca tinham visto nada parecido antes. O urso polar, que por destino veio parar aqui, não subiu no compartimento. Estava tudo muito pior. Eles tentaram arrancar Bill das garras da criatura sanguinária. O que era? Como lidar com isso? A polícia se perguntou. A criatura agarrou-se com todas as forças ao gostoso Bill. Seus companheiros tentaram tirá-lo dali, mas não foi nada fácil.
A criatura apareceu totalmente diante de seus olhos. Seu olhar ficou turvo. Eles se tornaram iguais a Bill quando viu o zumbi pela primeira vez no compartimento. Enquanto isso, a criatura não ia deixar Bill ir. Ele já havia perdido a esperança de sobreviver, pois se viu em um pesadelo que era realidade. Eles cerraram os dentes. O que é isso? Não paravam de pensar nisso, pois o medo tomou conta deles. O monstro arrancou boa parte do rosto do Bill e não ia soltar. Os caras tentaram arrancar, chutaram, mas nada funcionou. O oficial finalmente decidiu agir. Ele balançou a metralhadora com bastante força contra o zumbi. Enquanto isso, Bill lentamente perdeu a consciência. O monstro nem sabe o que o espera. O golpe foi forte o suficiente para arrancar o monstro. Ele segurou com força, mas a força do oficial foi grande demais. O monstro estava coberto com o sangue de Bill, roxo, como um cadáver do necrotério, mordido por ratos e roedores. Realmente um cadáver ambulante que havia ressuscitado dos mortos, mas eles foram capazes de afastar até mesmo tal criatura de seu camarada. A dor era uma loucura. Essa criatura provavelmente ficou assim por causa de um vírus que deve ser transmitido através de mordidas. Tudo era pior do que simplesmente terrível. O parceiro queria ter certeza de Bill se estava tudo bem com ele, se ele estava bem, como ajudá-lo. Eles definitivamente não haviam passado por tais situações. Ele não conseguia mais responder. Metade de seu rosto estava ferido. Sangue entrava em seus olhos. Suas mãos também estavam cobertas de um líquido escarlate. Depois de um tempo, ele se acalmou um pouco, mas era perceptível que sua pele estava ficando pálida, ou melhor, estava pintada da mesma cor do morto que o atacou. Um golpe não foi suficiente para aquela criatura. Como se ela não sentisse dor, havia um gol à sua frente. Neste caso, a causa de tudo isso foi uma loucura sanguinária. Os caras decidiram relatar que foram atacados por uma criatura desconhecida. Eles mantiveram o monstro sob a mira de uma arma para enfiar algumas balas de chumbo nele. A raiva desta criatura atingiu todos os ossos do navio fantasma. Foi com ela que começaria todo o horror, cataclismo, catástrofe, o fim do mundo. Recentemente, ele atacou o monstro com sua metralhadora com todas as suas forças, mas ele ainda está de pé. Um golpe tão poderoso deveria ter nocauteado a criatura. Esta criatura era controlada por instintos, inclinações desajeitadas da cabeça, movimentos semelhantes aos de animais selvagens que querem atacar. O menino já entendeu o que o esperava. O monstro definitivamente não ficaria parado e atacaria facilmente esses idiotas. Como esperado, o monstro avançou direto para os rapazes. Raiva instintiva, raiva animal e sede de sangue, literalmente queimando com o fogo da loucura. Era uma vez neste barco um pescador comum que coletava presentes do oceano, mas o inexplicável aconteceu com ele. A polícia estava no encalço do navio, que decidiu estudar o navio e o encontrou. Essa criatura não era grande, também não tinha nenhuma força, mas seu sentimento de dor estava ausente, nenhuma pena da vítima, apenas uma natureza gananciosa que necessita de sangue novo. Os oficiais não podiam responder de forma alguma a esse monstro, teriam que esperar muito tempo por ajuda, e o medo encheu suas almas, fazendo-os cobrir toda a pele de arrepios. Mas, de repente, uma bala perfurou o monstro, seu cérebro ficou picado e o monstro perdeu sua pressão incrível. O cara percebeu que hoje poderia viver até o amanhecer. A respiração do monstro ficava cada vez mais pesada e o próprio monstro não conseguia mais ficar de pé. Assim o cadáver morreu pela segunda vez, de dia um pescador, de noite um monstro sanguinário que mata todos em seu caminho. O cano da pistola assassina fumegava com a bala disparada. O primeiro zumbi do mundo morreu e parecia que todos os problemas haviam sido resolvidos. Mas o cara agradeceu ao seu salvador. Seu camarada acabou sendo mais rápido e mirou direto no cérebro para matar esse monstro com certeza. De repente, chegou uma mensagem de que o navio principal estava ouvindo o tiro. Por acaso eram eles e era melhor informarem que tinham um homem ferido e uma criatura terrível a bordo. Mas eles não sabiam como explicariam ao capitão que foram atacados por uma criatura tão perigosa e que seu camarada foi ferido por negligência. Os caras não tinham certeza se Bill ainda estava em boas condições para sobreviver até o amanhecer. Uma coisa era óbvia, havia uma ferida muito profunda em seu rosto, sua condição definitivamente não era das melhores, literalmente de minuto em minuto ele enlouquecia como aquela criatura. Bill não estava nada bem, mas os oficiais iriam informar ao capitão que estavam feridos. Mas seu visual mudou, ele realmente queria que o policial Bill aguentasse mais um pouco, mas sua condição dizia o contrário. Incrivelmente, o vírus ainda é transmitido através de mordidas, eles derrotaram um inimigo. Um novo apareceu. Bill ficou da mesma cor do primeiro zumbi.
O vídeo da apresentação terminou, o operador perdeu alguns dedos, e depois virou exatamente o mesmo animal. Em geral, o vírus se espalha muito rápido, e o principal é que também torna a vítima agressiva. Eles não podiam responder de forma alguma ao monstro, que há 5 minutos era seu amigo, camarada, aliado, com quem haviam passado pelo fogo e pela água. Neste ponto o vídeo terminou, o governo tríplice se perguntava se reconhecia o nome do navio. Acontece que o navio não estava registrado, o que significa que será impossível descobrir o proprietário, e pelas teorias pode-se entender que o navio não ficou muito tempo na estrada. King ficou assustado com o fato de que algo no vídeo foi capaz de se mover mesmo após uma lesão cerebral grave, ou melhor, a maior parte de seu cérebro foi danificada, e ele nem se importou. Após tais informações, eles não podiam acreditar que a criatura fosse um humano, mas os especialistas forenses imediatamente iniciaram um estudo. A criatura não era diferente, todos os órgãos eram iguais aos humanos, exceto a hemoglobina. Duke relatou que a atividade da hemoglobina era muito diferente da dos humanos. Mais precisamente, os indicadores em uma pessoa saudável eram 50 vezes maiores do que em um monstro. Maxwell não precisava de palavras e números complexos, ele era breve e direto ao ponto. Afinal, ele não veio aqui para ouvir palestras científicas. Claramente ele nem ficou surpreso com esse monstro. Na presença dessas pessoas, Duke suava constantemente, o nó na garganta tornava-se cada vez mais complexo. A informação surpreendeu até os mais próximos. O sangue daquele monstro dificilmente bombeia oxigênio pelo corpo, o que significa que em breve eles poderão abrir mão de seus corações e pulmões. Esses monstros são capazes de se tornarem os melhores guerreiros. Só resta para descobrir como usá-los. Maxwell rapidamente concluiu que os zumbis precisavam ser atacados no coração e nos pulmões antes que fosse tarde demais, mas que outros perigos os aguardavam no futuro. King achou essa informação muito interessante, pois não havia como essas criaturas serem usadas de outra forma. King disse que pelo vídeo ele percebeu que ainda havia muitos perigos à espreita. Além disso, ele estava interessado em saber como estavam acontecendo as pesquisas na área de zumbis. Todos os fatores físicos foram identificados imediatamente, mas o vírus zumbi precisará ser estudado por muito tempo e não devemos esquecer que qualquer criatura pode evoluir, ou mais precisamente, adaptar-se ao seu ambiente. Maxwell percebeu que a parte mais perigosa do vírus pode ser a forma como ele se espalha. O vírus obriga a vítima a ir para a próxima incubadora, o que se torna igualmente louco. A teoria é rebuscada, mas pode-se facilmente dizer que o vírus entra no corpo através de feridas abertas, e no futuro, eles poderão descobrir ainda mais. A segunda mão sugeria que talvez, se não um zumbi infectasse uma pessoa, mas ele próprio absorvesse a carne do zumbi ou mordesse sua pele até sangrar externamente. King ficou muito intrigado com o que exatamente seu parceiro quis dizer, como uma pessoa poderia concordar com tal loucura. Duke e sua equipe ainda não haviam tratado desse assunto, o que Maxwell não gostou, já que os trabalhadores estavam constantemente em perigo. Isso não deve ser esquecido, e Duke deve alertar a todos. King pediu calma aos colegas, afinal eles tinham um exemplo, para que esse assunto pudesse ser tratado mais tarde. Mas o prazo foi muito curto, eles deram a Duke apenas uma semana para relatar os resultados do experimento dentro de um determinado prazo. Em sua cabeça, Duke estava muito em dúvida, já que poucas pessoas ousariam fazer tal loucura, mas ele não conseguia nem dizer uma palavra de contradição, então teve que concordar. A essa altura, o trio mais velho já havia resolvido o problema, agora eles precisam abordar a apresentação mais importante. Duke pediu ao trio presidencial que se voltasse para a parede de mármore preto atrás deles e olhasse para o que nunca conseguiram ver. A laje de mármore estava se partindo e da fenda se espalhava uma luz vermelha, como um pôr do sol no horizonte. King não esperava tal preparação. Atrás dele, a parede em frente à qual eles estavam sentados todo esse tempo divergia. Atrás dele havia algo que certamente abalaria o mundo, algo que ninguém jamais tinha visto antes. Essa visão obrigou até o presidente a se levantar. Todos abriram bem a boca e ficaram parados por um longo tempo, olhando o horror por trás do vidro, que estava manchado de sangue. Incrivelmente, por trás do vidro havia horror, o tipo de horror que assustaria até o mais destemido, mesmo aquele que não assusta o diabo com foice, chifres e olhos, luzes flamejantes. Esse vírus escravizou as vítimas, elas se tornaram incubadoras e disseminadoras da doença, pois se tornaram animais agressivos que querem devorar cada vez mais pessoas. Os zumbis estavam prontos para bater a cabeça contra uma parede transparente, infligir danos a si mesmos, mas ainda assim alcançar seu objetivo. As pessoas eram seu alimento.
O vírus queria se espalhar e tornava as vítimas incrivelmente fortes, mas não inteligentes. Tal pintura a óleo surpreendeu até um trio tão importante, que já tinha visto muito, mas na realidade isso é apenas horror, já que se tratava de um vírus muito perigoso. Duke acalmou suas almas. O vidro pode resistir facilmente a tiros de metralhadora, então essas criaturas não conseguirão entrar no escritório a menos que evoluam em alguns minutos. O pior é que numa sala com zumbis a porcentagem de oxigênio é várias vezes menor do que no escritório. Eles conseguem viver quase sem oxigênio, o que é muito assustador. Eles bateram no vidro até ficarem com feridas de sangue, seus dentes voaram, mas não perderam a consciência e não sentiram dor. O vírus surpreende com suas habilidades. Um dos monstros nos era familiar. Os dedos indicador e médio da mão esquerda foram cortados. Era um oficial daquele navio. King percebeu que essas criaturas não eram inteligentes, pois se comportavam como cães infectados com raiva, só que esses zumbis eram muito mais perigosos. De repente ele ficou muito interessado em saber se eles poderiam atirar, já que essas vítimas já haviam sido policiais, afinal deveriam ser mais espertas que uma pessoa comum. Duke raciocinou logicamente. Ele provavelmente pensou que monstros tão malucos poderiam somar dois. Se eles não conseguem atirar, então é melhor assim, mas eles definitivamente correm muito perigo. É preciso fazer muitas simulações para saber de tudo. Duke já havia pensado nisso. Decidiram tomar medidas muito ruins. Sua equipe tentou introduzir o vírus em uma cidade pequena com população média em 24 horas. O percentual aumentou em 3 dias para 34. Maxwell percebeu que com o tempo as pessoas começam a entender que o vírus está se espalhando e a agir, o que significa que as autoridades precisam emitir instruções e alertas. Mas a situação nas megacidades era completamente diferente. A grande população indicava que havia mais vítimas por quilômetro quadrado e a percentagem de infectados aumentava muitas vezes mais rapidamente. Tais experiências criaram uma enorme destruição, muitas mortes, mas as pessoas pensam que o vírus atacou subitamente e as autoridades não têm ideia do porquê de tudo ter começado. King entendeu os motivos de tal crescimento. Ele analisa como sempre bem, afinal ele é o chefe desta magnífica trindade. King queria encontrar o melhor uso para tais informações, afinal tudo deveria ser útil, caso contrário elas teriam se reunido aqui em vão. Ele percebeu que perder metade da população sem sequer começar a erradicar o vírus não seria o melhor cenário. Precisava distribuir recursos, reduzir a propagação, combatendo os já infectados. Eles queriam trazer outros benefícios aos zumbis, já que são fortes e perigosos, o que significa que podem ser usados como armas. King perguntou a Duke sobre as fraquezas desses monstros, já que eles definitivamente não são imortais. Segundo Duke, os monstros não sentiram dor, não entraram em pânico em situações de emergência, mas sim um tiro na cabeça, e morreram. Além disso, os zumbis pararam de se mover em baixas temperaturas, mais precisamente, a menos 55 e abaixo, eles param de se mover. Se os monstros não podem se mover, então eles podem ser combatidos. Foi assim que King recebeu essa informação. Duke não tinha certeza disso, já que nem tudo havia sido testado ainda, mas eles realmente pararam de se mover quando atingiram temperaturas baixas. King não ouviu mais, apontou para a apresentação e citou um determinado período de 2 anos. Ele deu à equipe do professor Duke 2 anos para estudar essa questão minuciosamente, para que ela repercutisse nos dentes. O professor ficou chocado, afinal já fazia muito tempo, mas havia um problema óbvio. Só que ele não poderia desobedecer ao presidente, pois já estava entediado com seu olhar obsessivo e se encarregou de criar uma vacina contra a propagação. Ele mesmo daria tudo o que fosse necessário. No mesmo dia, num dia sombrio e nublado, choveu forte, o asfalto estava coberto de poças e era difícil circular sem incidentes. Havia muitas contradições na cabeça de Duke. Ao criar uma vacina, eles libertariam monstros, o que levaria à necessidade de remédios, e seriam os líderes do mercado, ganhando assim muita renda e poder. Ele agarrou a cabeça com força, isso lhe causou uma grande tensão, ele estava literalmente sob uma grande pressão. Mas ninguém mais terá essa oportunidade, assim como ele despertou aquela determinação de decidir o destino das pessoas. Eles continuaram a cavalgar como um pelotão inteiro sem medo, nada prenunciava problemas. Mas de repente eles encontraram espinhos no caminho, eles definitivamente estavam aqui por um motivo, alguém definitivamente sabia da operação e eles prepararam uma surpresa para eles. O motorista e o Duke não poderiam saber disso, ninguém os avisou que seriam alcançados por um inimigo que decidiria aproveitar uma oportunidade tão terrível. Todos os guardas e o caminhão pararam, as rodas pararam de funcionar. Mesmo assim,
Os inimigos vieram atrás deles. Não foi em vão que usaram espinhos, mas o que vão encontrar aqui? Será que realmente precisam dos mortos? Um desconhecido com cicatriz terminava o cigarro durante a chuva, como se as gotas tivessem passado por ele, pois até para eles ele representa um perigo. A silhueta desse cara era extremamente familiar, se já o tínhamos visto antes, ele era realmente o mesmo. Sim, era Lloyd, o mesmo homem cuja gangue atacou a garota, o que levou a uma briga com Albert. Estava tudo bem com ele, mas não foi só porque ele veio para roubar a elite deste mundo. Entre os eventos principais, fomos transferidos para Barney, quando ele já estava no exército há algum tempo. O cara guardou aquela foto no coração, ao mesmo tempo que escrevia uma carta para os irmãos, resolveu fazer muitas perguntas e assim dizer que estava tudo bem com ele. Aquela foto mostrava todos os seus amigos, e ele próprio também estava lá, por assim dizer, eles estavam na última obra. Ele tinha certeza de que Albert estava espancando os bandidos novamente, dando uma surra neles. Cabeludo cuida das meninas, e esta passa pelo período mais difícil de sua vida, pois 2 problemas caíram sobre sua cabeça. Mas Barney estava calmo para eles, já que seus amigos definitivamente não eram estúpidos e podiam facilmente se defender, mas ele estava se perguntando como eles estavam indo lá. Além de tudo, nosso zagueiro foi promovido e por isso trabalha bem. Ele recebeu esse incentivo por acertar 20 vezes alvos a uma distância de 250 metros à frente do comandante, o que é um resultado muito bom. Em geral, ele resolvia esconder os detalhes até as férias, e aí falava de tudo no mundo e de como era legal servir. Ele escreveu sua carta sincera aos manos, ficou muito feliz em chegar até aqui, o que ficou visível em seus olhos. Enquanto isso, o terror do caminhão continuava. A gangue de Lloyd organizou bem esse ataque, eles não conseguiam nem responder com nada. Duke entendeu que algo não estava limpo aqui. O suor escorria pelo seu rosto, ele estava muito animado. O motorista percebeu imediatamente que havia um problema no pneu, mas não sabia o real motivo. Ele decidiu examinar todo o caminhão para ter certeza de que estava em boas condições, mas já estava muito ruim. O auxiliar percebeu que se tratava de uma armadilha. O carro já estava na mira há muito tempo e ele precisava avisar rapidamente a todos sobre isso. Ele tocou o fone de ouvido. A chuva caía como baldes. Tudo estava horrível. Mas aí vem o inimigo. Eles não vão deixar nosso motorista relatar aos seus companheiros que foram atacados para fins de roubo. Um motorista comum de van acabou na missão errada, tornando-se vítima de bandidos contratados por outra organização. A visão daquele cara era muito ruim, pois ele não conseguia perceber os carros dos ladrões e a multidão de bandidos que cegavam com os faróis. Terminou de fumar o cigarro, apagou-o, esfregando com o pé. Foi o sinal do início do verdadeiro horror. O bandido instruiu seu povo a decidir tudo sozinho e organizar o resto. Os bandidos armados foram para a batalha, não possuíam armas de longo alcance, o que significa que precisam desabilitar rapidamente todos os guardas para que não utilizem armas de fogo. Os guarda-costas nem tiveram tempo de sair dos carros e foram pegos de surpresa, mas os bandidos estavam muito mais organizados. A segurança não pôde fazer nada para resistir aos bandidos que recentemente escaparam da zona, e aqui foram denunciados seguranças de alta classe. Esse era o plano deles. Os bandidos acabam com os guarda-costas antes que eles peguem as armas, eles ainda estão muito fracos. Por fim, esses idiotas perceberam que se trata de bandidos incomuns. Esses criminosos vieram em uma missão importante, só que sem armas derrotam facilmente os guardas, armados da cabeça aos pés. Resolveram bolar um plano para enfrentar os intrusos. Já haviam perdido metade do esquadrão, mas pensaram em pegar pistolas. Incrivelmente, eles conseguiram matar o primeiro bandido que os atacou diretamente. Com certeza agora eles têm chance de vencer. Mas eles definitivamente não serão capazes de derrotar apenas um bandido. Lloyd, ele pode facilmente se mover de forma imponente, como o vento, perfurando todos os inimigos. O verdadeiro perigo vinha do nosso intruso com a cicatriz. Só ele poderia derrubar toda a equipe de segurança. Os guarda-costas nem sequer têm tempo de reagir a ataques tão rápidos deste monstro. Essa velocidade foi incrível. Ele pode se afastar mesmo de uma tempestade. Nem uma única gota irá tocá-lo se ele quiser. Ele se esquivou de balas em alta velocidade e enviou militares armados de alta classe para o mundo dos sonhos com as próprias mãos. De repente, ele agarrou o cara pela nuca, outra vítima do assassino mais perigoso da Coreia. Ninguém jamais havia se comparado a ele. Ele é capaz de usar os cadáveres dos inimigos como escudo humano. O morto assumiu todo o dano e Lloyd atingiu facilmente o alvo. Os agentes o consideraram louco porque não resistiram.
Sua força era grande demais, sua velocidade superava todas as expectativas. Mas mesmo em um dia tão chuvoso, quando muitas pessoas morrem, ainda haverá pessoas que acharão isso engraçado. E aqui está outra pessoa importante. Obviamente foi ele quem contratou o Lloyd para que esse monstro resolvesse todos os problemas com seu poder de primeira classe. O nome dele era Brandon. Ele admirava muito seu bandido. Ah, como ele é bom! Como ele dança entre as balas! Seu parceiro não ficou muito feliz. Bob ficou em silêncio após as palavras de um homem tão louco, que está pegando fogo com as brigas de um homem bonito. Bob não achava que isso fosse tão importante, ou melhor, o comportamento de Brandon o enfureceu, ele agiu como uma criança. Mas não importa como ele se comportasse, ele era definitivamente um homem sábio. Inicialmente ele sabia que o presidente da poderosa empresa, King, estava tramando alguma coisa. Sua secretária veio até Howard para dar excelente proteção a um determinado caminhão e tudo o que havia nele. Ele sabia para onde levavam os fios vermelhos e decidiu roubar tudo o que estava escondido. Bob estava ciente das pessoas importantes com quem estava lidando, como o presidente Howard, tão poderoso que é o rei dos negócios na Coreia do Sul. Dinheiro nunca foi problema para ele, todos querem trabalhar com ele, mas ninguém quer atrapalhar. Com uma palavra ele consegue encerrar ou restaurar o negócio. O mesmo acontecia com a empresa deles. Se Howard não tivesse sido tão generoso, Brandon provavelmente não teria um negócio e só precisaria gastar uma pequena parte do dinheiro. Bob não conseguia nem entender o que havia na van para que o próprio Howard lhes atribuísse tal tarefa. Resolveu fazer essa pergunta ao companheiro, pois a incerteza que reinava no caminhão o atormentava muito. Brandon não tinha ideia do que havia de tão importante no caminhão, mas também não se importava muito, já que aquilo não tinha valor para a missão deles. Eles estão aqui para roubar e pegar o dinheiro, nada mais deveria interessá-los. Bob percebeu que não deveria se importar com isso. Mas ele ainda tinha muitas dúvidas na cabeça, já que o próprio imperador do mundo dos negócios confiou essa tarefa ao Senhor da Noite, o chefe de toda a máfia. Adoravelmente, Bob estava muito preocupado com o segredo na van que escondia algo muito importante. Lloyd e seus sócios já trataram de toda a segurança, agora podem começar a abrir a van, e o segredo do caminhão será finalmente revelado. Essa van era incomum com precisão. Você precisa encontrar a senha certa para abri-la, e ela não será dada a pessoas comuns assim. Os caras não pensaram nada e mataram todos os agentes, mas deveriam ter deixado pelo menos um para interrogatório. Careca está com a cabeça no pescoço, ele percebeu o erro que cometeram ao matar todos os agentes do governo. O sócio se ofereceu para levar toda a carga e transferi-la para outra van. Lloyd pensou um passo além, pois percebeu de antemão que eles poderiam ser rastreados se houvesse um sensor inimigo dentro. Afinal, eles tiveram muita sorte em encontrar Duke, que estava escondido na van desde que os atacaram. Duke estava com muito medo, queria com todas as suas forças provar que não sabia como chegou aqui e não estava envolvido em nada aqui. Ele caiu na pior armadilha, ninguém poderia sair dela com vida, já que tais predadores deste mundo não permitiriam que um potencial informante saísse são e salvo. Os bandidos o pressionaram para que revelasse sua verdadeira identidade, para saber se ele era agente e poderia abrir o caminhão. Mesmo assim, os caras conseguiram encontrar uma carteira de identidade. Ele terá que trabalhar com esses criminosos, caso contrário não morrerá rápido, mas por muito tempo e dolorosamente. O cartão mostrava que Duke é um pesquisador da King Corporation, que com certeza deveria saber a senha da riqueza. Lloyd sabia como apelar ao covarde para que ele ouvisse e atendesse ao seu pedido. O professor tentou se desculpar dele, para não contar a senha ao canalha, dizendo que só os agentes têm informações do governo. Depois de tanto olhar, tudo ficou claro. Lloyd estava pronto para matar o atrevido por ousar mentir para ele. Sabe, é segredo de Estado, ele não liga. A voz de Duke tremia de medo, tudo estava escrito em seu rosto, ele definitivamente estava mentindo, e o bandido já entendia tudo. Ele não vai tolerar a insolência. Com toda a sua força, Lloyd lhe dá um tapa na cara, de modo que seus dentes voam para fora de tal poder. Naqueles olhos só se podia ler loucura sanguinária, raiva e raiva, raiva que o faz matar todos os inimigos em seu caminho. Ele sofria de uma dor incrível. Lloyd mostrou a Duke que ninguém aqui sentiria pena dele. Bem, ele estava no lugar errado para receber misericórdia. Ele continuou pedindo aos bandidos que não entrassem nenhuma vez na van e não deixassem sair o que havia dentro dela. Algo nisso incomodava muito nosso professor. O ladrão intimidou Duke até a morte. Ele queria com todas as suas forças extrair a senha do atrevido, mas tinha mais medo da própria van. Mas o bandido não vai sair sem saque. Ele tem uma tarefa, e vai atingir seu objetivo até o fim.
cortando pedaço por pedaço de Duke. Ele não pôde fazer nada com o bandido malvado que não ouviu seus avisos, nada além do perigo os espera, e se eles abrirem, perceberão que se encurralaram. Scar continuou a oprimir o professor dizendo que sua morte não seria rápida, ele teria uma morte longa e dolorosa, imploraria ao Todo-Poderoso que tirasse sua vida, mas Lloyd seria Deus diante dele. Duke não entendia como poderia convencer os criminosos, que não tinham ideia do que os esperava se abrissem a porta misteriosa, que tipo de desastre eles criariam. Ele levantou a cabeça e olhou para o bandido cruel, seus olhares se encontraram, e só ele deixou claro que não sairia vivo mesmo que entregasse a senha, mesmo que não contasse, não tinha como sair daqui, a operação de pesquisa levou a um fim. Gotas de chuva escorriam pelo rosto do bandido sanguinário, Lloyd fixou os olhos em Duke por um longo tempo, eles não conseguiam tirar os olhos um do outro, alguém quebraria esse contato e perderia imediatamente no confronto. É isso, ele perdeu, seu olhar foi desviado, ele vai morrer, virando um dos mortos. Ele nomeia cada número da senha, sequência perfeita. Um dos sócios decidiu tentar a senha, pois aqui havia o perigo de a van ser minada e um pequeno peão se tornar um provador do rei. Segundo o criminoso, a senha funcionou, o que significa que eles conseguirão entrar. Um vapor gelado saía da van, uma geada estranha, como se houvesse uma geladeira grande dentro. Isso só pode significar uma coisa, ali ficam guardadas coisas que precisam ser guardadas apenas em temperaturas muito baixas. De repente, Bob é ouvido gritando do lado, ele não gostou do fato de que os bandidos não podiam fazer nada sem ele. Bob é muito ostensivo, todo o trabalho, como sempre, foi feito para ele, e aqui ele se comporta como se toda a essência da operação fosse seu fator. O bandido imediatamente se irritou com o arrogante empresário, afinal ele decidiu insultar o chefe da quadrilha, mas decidiu não deixar seu companheiro correr solto. Ele olhou para a mão do chefe, percebendo que não valia a pena desperdiçar sua preciosa vida com essa escória. Lloyd foi capaz de explicar isso sem dizer uma palavra. Bob nunca deixou de se mostrar em toda sua glória, mas não sabia de jeito nenhum que todos simplesmente o desprezavam, só não falavam na cara dele, pois poderiam trazer problemas para seu líder. E aí vem a indignação, eles conhecem em primeira mão a natureza do chefão de terno azul, em qualquer situação de perigo ele se esconde no mato como um verdadeiro covarde. Os palpites começaram a se confirmar, toda van é uma grande geladeira para cadáveres ambulantes, que se tornará a futura catástrofe do mundo. Imagens de Brandon surgiram na cabeça do atrevido Bob, que disse que pessoas muito importantes o obrigaram a proteger a carga que estava guardada no caminhão. Bob ainda não percebia o que poderia ser tão interessante para o presidente Gordon, o empresário mais influente da Coreia do Sul. Afinal, para eles esta carrinha será um salto gigantesco ou o maior passo atrás para toda a civilização. Bem, é melhor deixá-los pegar o tesouro para que nunca se arrependam no futuro, só depois disso o mundo inteiro se arrependerá. Ele finalmente percebeu que todo o conteúdo estava armazenado em temperaturas muito baixas, mas assim que olhasse para os freezers entenderia a gravidade da situação. Dentro da carga estava muito sombrio e escuro, nem mesmo um raio de sol conseguia penetrá-la. Algo ainda deu errado, seu olhar mudou para antes e depois, agora ele entendia onde havia ido parar e como tudo era simplesmente terrível. Ele viu na sua frente uma caixa com um cadáver congelado que não apresentava sinais de vida, tudo era estranho demais para ele. Ele estava todo coberto de gelo, seus lábios estavam rachados por causa do gelo, e ele próprio estava sonhando para liberar todo o mal quando acordasse. Bob não queria acreditar de jeito nenhum nesse tipo de horror. Deve haver cadáveres nas outras geladeiras também. O que há de tão especial nas carcaças humanas comuns? Resolveu abrir todos os freezers com cadáveres. O vapor gelado corria pela van. A própria carga esquentava com as temperaturas externas. O aumento das temperaturas não é um bom presságio para nós. Os zumbis estavam começando a emergir do sono. O fim do mundo chegará por culpa dos negócios estúpidos e do fator humano. Mesmo em uma sala tão fria, o suor escorria pelo rosto de Bob. Ele sentiu um completo mal-entendido, já que tinha que ser um completo idiota para transportar cadáveres comuns com tanto cuidado. Ou o presidente Howard está completamente louco, pensando que lhe darão cadáveres comuns que não trazem nenhum benefício. De repente, os bandidos começaram a bater no caminhão para que Bob finalmente se apressasse e saísse, mas ele apenas mandou seus companheiros rudemente para que não interferissem. Afinal, eles podem dizer adeus às suas vidas se errarem em algum lugar, mas ele está certo, só que eles já erraram feio. Ele abriu as caixas uma após a outra, mas havia apenas um problema, um estranho farfalhar apareceu atrás dele, como passos na neve.
O mesmo som de algo sendo esmagado em montes de flocos de neve. Bob já estava com raiva, considerando os bandidos muito arrogantes. Ele se virou para ter certeza de que seu companheiro estava atrás dele e o afugentou. Mas um homem morto gemendo estava esperando por ele. Bob não acreditava mais em seus olhos. Perguntas apareciam em sua cabeça com muito mais frequência do que respostas para elas. E o zumbi já estava afiando suas garras para esse bastardo. É incrível. Não é só um cadáver. Nossa, ele consegue andar. Mas como ele faz isso? Eu não fiz nada. Bob foi muito estúpido em mandá-lo nessa missão. Bob conseguiu encontrar sua própria espécie em inteligência. Ele definitivamente sabe como rosnar e fazer caretas estúpidas. Mas o morto não iria encorajar a estupidez do idiota do terno listrado azul. Ele já se preparava para morder o pescoço enorme de Bob e arrancar sua artéria carótida. Por fim, nosso empresário começou a entender que algo não era apenas um cadáver, mas até algum tipo de tecnologia criogênica, já que o presidente Howard não prestava atenção aos cadáveres comuns. Essa criatura definitivamente não vai esperar muito por nada. Bob foi completamente em vão ao entrar e começar a causar transtornos. Agora ele vai pagar com a vida. A velocidade do monstro era muito grande, mas Bob escapou facilmente do forte ataque do cadáver brutal, que, sob a influência do frio, ainda não era forte o suficiente para lutar totalmente. Mas mesmo assim, o monstro quase alcançou a sua vítima. Eles podem se adaptar a quase qualquer situação, um vírus verdadeiramente forte. Quem quer que seja esse zumbi, Bob não poupará ninguém que fique em seu caminho e bloqueie seu caminho. Tal golpe deveria incapacitar o morto, mas a força de Bob o faz acreditar em um cenário completamente diferente. O zumbi foi derrotado contra Bob, mas ele não deve esquecer que deverá haver mais inimigos nos outros casos que ele já abriu. Tal golpe causou grandes danos à cabeça, já que este é o seu único ponto fraco, então Bob funcionou corretamente. Mas as suas tentativas de se gabar da sua posição na corporação foram uma perda de tempo, uma vez que os mortos não são nada inteligentes. De novo essa crise, de novo eles se aproximaram dele por trás e de novo querem atacar. Ele nem conseguia pensar que seria enviado aqui para lutar contra monstros. Incrivelmente, tudo já está decidido para Bob. Logo ele próprio se tornará o mesmo animal sanguinário que nem reconhece a própria pessoa. A criatura já havia penetrado em sua pele. O vírus começou a se espalhar em seu sangue e ele se viu na pior situação possível. Mas ele não sabia das consequências da mordida e tentou expulsar o monstro para acabar com ele mais tarde. Enquanto isso, o primeiro zumbi já começou a se levantar e este é apenas o começo de um inferno para toda a humanidade. Bob estava preso. Os monstros logo o cercariam e as portas da van seriam fechadas. E se ele se virasse por um momento, eles o deixariam entrar para comer picadinho. Lá fora, a chuva continuava a cair, as nuvens bloqueando até mesmo um raio pálido de luar. Os camaradas de Lod acham que Bob está parado no caminhão há muito tempo, eles deveriam explorá-lo, afinal ele é estúpido demais para a tarefa. Seu sócio já havia trazido uma lanterna, mas Lloyd não queria causar problemas a ninguém, pois o empresário é muito desagradável para bloquear seu caminho. Bom, um rugido desconhecido começou dentro do caminhão. O que Bob iria destruir ali? Os caras imediatamente começaram a imaginar os piores cenários dos acontecimentos. Mesmo assim, o bandido resolveu ficar atento à misteriosa carga, que começou a ser muito poderosa, como se para contrariar tudo que o canalha ali fazia, resolvesse atrapalhar a operação. Os bandidos não se atreveram a esperar muito tempo. 2 deles imediatamente resolveram bater nas portas para ter certeza de que estava tudo bem, mas nenhum grito foi ouvido de Bob. Estranho. O careca abriu as portas da geladeira. Um calafrio fresco fez cócegas em seus cabelos. Ele cerrou os dentes e se preparou para tudo. Mas pelo que viram, todos ficaram de boca aberta. O que estava diante deles? Que horror chamou sua atenção e como reagir a isso? Bob estava com dor. Algumas criaturas que pareciam pessoas de Chernobyl ou vítimas de radiação estavam tentando devorá-lo. O irmão careca percebeu que era inútil ficar parado. Eles precisavam tirar Bob e matar essas criaturas. Ele chutou um na cara para que ele não se tornasse arrogante. Ele ficou sem palavras com tanta força, embora já tivesse perdido a cabeça há muito tempo. O segundo recebeu uma facada no fígado para prevenção. Como vemos, o irmão careca revelou-se um homem valente, que sozinho decidiu atacar as criaturas sanguinárias. Ele enfiou uma faca em órgãos importantes para a vida. Em sua opinião, deveriam morrer imediatamente, mas nem tudo ficará tão bonito quanto em sua cabeça. O bandido careca ficou indignado com o fato de seus companheiros ficarem parados enquanto ele lutava com todas as criaturas e imediatamente porque ninguém o estava ajudando.
Mas eles viram claramente a situação atrás dele, seus olhos adquiriram tonalidades completamente diferentes. Os monstros nem pensavam em morrer, e mesmo o careca não entendia por que seus parceiros estavam parados de boca aberta e parecendo ter visto a morte. Agora ele entende o que havia com os rostos de seus irmãos, sabe que eles não vão apenas olhar com medo sem motivo, assim que ele se convencer da morte da criatura, e então virar as costas para ele. Como é que ele atingiu o monstro nos órgãos vitais? Como ele ainda se move e dá sinais de vida? Só que essas foram suas últimas palavras. O vírus entrou nas grandes artérias e se espalhou muito mais rápido que os outros. A criatura atingiu o alvo. O vírus junto com o sangue penetrará em todos os cantos do corpo e depois de alguns momentos se tornará um deles. Os bandidos de Lloyd continuaram simplesmente parados e observando com a boca aberta. Sua baba já havia começado a fluir e eles não podiam mais correr ou revidar. O amigo deles está sendo devorado por alguns monstros dos quadrinhos de pesadelo. Eles nem pensam em ajudá-lo a sair do cativeiro dos animais sedentos de sangue. Agora os bandidos e a elite pagarão pela invasão do freezer de criaturas perigosas. Os criminosos não entendiam quem estava na frente deles. Sua pele estava roxa. Um deles foi esfaqueado dezenas de vezes e continuaram se movendo. Lloyd já entendia que seu camarada estava morto, mas não deveria se render ao inimigo tão facilmente. Não importa quem sejam, o chefe de uma grande quadrilha criminosa não permitirá que ninguém escape impune por tal atrevimento. Todos morrerão. Enquanto isso, os manos eram devorados por zumbis, os outros conseguiam responder a eles com alguma coisa, mas quase não fazia sentido. Os bandidos nem imaginavam o que poderiam ser esses monstros. Nenhuma arma poderia derrotá-los e eles próprios lutaram como se a dor não fosse nada para eles. Lloyd empurrou seus companheiros para longe, pois sabia que eles definitivamente não seriam capazes de lidar com isso, mas o professor Duke estava certo sobre isso. Os caras tentaram impedi-lo, mas ele não os ouviu mais choramingar e continuou caminhando em direção aos monstros. O zumbi devorou um dos meninos com tanta ganância que era como se ele estivesse morrendo de fome há meses e finalmente uma nova vítima apareceu na sua frente. O bandido com a cicatriz fez um aceno instantâneo com a mão. Um momento e a cabeça do zumbi foi separada do corpo. Este bastardo não se importou que sua cabeça fosse decepada como um carrasco com um golpe de machado, mas o árbitro do destino deveria se surpreender com o fato de a vítima não ter morrido. Tal imagem inspira medo sob a pele. Como se uma corrente de 220 volts fosse enviada pelas veias, a chuva continuasse a garoar, personificando os mortos, e o mundo inteiro virasse papel. Como sabemos, o papel desmorona no chuva. Tal indiferença para com Lloyd foi uma humilhação para ele. Ele não tolera a insolência e arruína a vida do insolente para que não ouse fazer mais barulho em sua direção. Enfim, a cabeça do monstro caiu de seus ombros. Antes era um oficial que a família esperava, e agora está devorando gente. O mundo está desmoronando. Mas Lloyd, seja ele um santo dos senhores, que corta as cabeças das pobres almas, é magnífico e impressionante. Não é à toa que é um lutador de elite. É difícil acreditar que monstros existam e também sejam tão loucos que estão prontos para arrancar a garganta de todos em seu caminho. Até o chefe de uma gangue criminosa não consegue acreditar que na sua frente estão zumbis de verdade que comem seus companheiros e, além de tudo, ele já viu muita coisa. De repente, seus meninos gritam para ele a plenos pulmões que há perigo atrás dele. Ele reagiu instantaneamente a um novo lote de cadáveres ambulantes, já que eles não oferecem nenhuma oportunidade de descanso. E novamente, esses oficiais, o que estava na cabeça de Howard quando ele enviou um grupo especial de bandidos para cá? Ele analisou com competência cada ataque dos monstros. Todos eles se moviam em linha reta, todos os seus movimentos podiam ser adivinhados com antecedência. Ele ficou surpreso repetidas vezes pelo fato de esse espécime ter sido ferido dezenas de vezes com uma faca, mas se mover na mesma velocidade de antes. O professor disse a eles que eles não deveriam tocar nessas criaturas, caso contrário vocês despertarão o mal que destruirá todos eles e a humanidade não escapará dos problemas. Ele constantemente se perguntava quem eles eram, como surgiram e que valor tinham para os clientes. Para lidar com criaturas quase imortais com as próprias mãos, sim, Lloyd é forte demais para elas. Não pelas aparências ele é capaz de fugir das balas e dançar no campo de batalha como uma borboleta. Mesmo a lâmina de uma faca não consegue lidar com eles. Essas criaturas já irritam muito nosso herói. De vez em quando ele os fere, faz feridas profundas, eles sangram, mas não param de se levantar e brilhar com os olhos como velas. Lloyd estava perdendo a compostura. Essas criaturas literalmente se levantam de raiva depois de tantos ferimentos.
como se precisassem ser transformadas em pó para serem finalmente derrotadas. O luar em seus olhos dizia que um antigo predador com presas e garras mais afiadas havia despertado nele. Uma pergunta surgiu em sua cabeça: como eles morrem? Eles definitivamente não são imortais, o que significa que eles definitivamente têm um ponto fraco. Surgiu novamente a foto de como ele cortou a cabeça de um deles e só então ele morreu. A informação, agora será necessário verificá-la nesta criatura, ela nem pode ser chamada de humana porque não há sinal de inteligência, apenas instintos animais. Ele percebeu que precisava testar a teoria para ter certeza de que suas suposições estavam corretas. Lloyd decidiu atacar imediatamente a criatura no pescoço para testar ainda mais pontos fracos em seu corpo. A lâmina perfurou a garganta do monstro. O sangue correu como um rio, mas o algo insensível não soltou um grito, um verdadeiro horror que não tinha medo de nada. As pupilas das criaturas desapareceram como crateras lunares. Os inimigos conhecerão o verdadeiro horror quando virem esta coisa. Que surpresa! Apenas um momento se passou e sua cabeça perdeu a metade boa. Mesmo com a garganta perfurada, o cadáver é capaz de se mover e desferir ataques direcionados aos oponentes. Se não tivesse tido tempo de reagir, já teria se despedido de sua vida há muito tempo. Tais batalhas são sempre mantidas no fio da faca. Mas ele não vai se render de jeito nenhum às criaturas ossudas que nem parecem guerreiras. Sim, elas têm poucos pontos fracos, mas existem. Você sempre pode encontrar uma saída para as situações mais difíceis, até a cratera mais profunda se torna um buraco através de esforços persistentes. Não importa o quão imortais sejam, Lloyd encontrará justiça para eles, mas eles ainda estão destinados a morrer na chuva fria. Se eles não sentirem dor ou se seu único ponto fraco for a cabeça, você sempre poderá quebrar os ossos para que eles não possam se mover. Mesmo depois de tantos golpes, cortes, ossos quebrados e tendões rompidos, ele não morreu. Lloyd já está fazendo um ótimo trabalho de experimentação em seu corpo para revelar mais fraquezas. Com um movimento do pé, ele decidiu esmagar os ossos do monstro para imobilizá-lo e posteriormente privá-lo de sua cabeça. Ele não consegue acreditar em tanta resistência, eles nem morreram assim, mesmo tanta força não é nada para eles, mas todos os ossos estão quebrados, o que mais eles podem fazer se não atrapalhar? Assim, você pode começar a tirar a vida de uma criatura quase imortal. A luta exigiu muita força e energia dele. Era como se tivesse lutado com seu antigo rival Albert, que também não cedeu. Bem, agora ele pode cortar a cabeça do monstro arrogante e tirar sua vida, como um esqueleto ossudo com uma foice. Aquele bonitão será o primeiro zumbi a passar por uma lobotomia, ou melhor, eles simplesmente abrirão sua cabeça e espalharão seu cérebro no asfalto. Felizmente, a criatura não estava mais se movendo. Lloyd conseguiu encontrar um ponto fraco no monstro supostamente mortal. Mas é improvável que ele tenha pelo menos um minuto para descansar de todas as batalhas. Um novo perigo já se aproxima dele a toda velocidade. Essas criaturas não são de todo capazes de atacar por trás. Cada uma delas já se entrega à distância de um tiro de canhão com seus suspiros, gritos e gritos. Lloyd já sabia desses mortos com antecedência. Muitos de seus camaradas perderam a vida por terem perdido a vigilância, pela qual pagaram. Desta vez nosso herói será muito mais esperto. Ninguém conseguirá atrapalhar seu caminho e escapar sem punição. Quando você tem informações sobre como lutar contra zumbis, fica muito mais fácil derrotá-los. Mas é tão simples, quebre todos os ossos para que eles não possam se mover. Em breve o resto cairá. A exemplo desses dois, nenhum zumbi permanecerá vivo até o nascer do sol, até o tão esperado amanhecer. Lloyd ficou muito zangado com esses monstros, pois eles devoraram muitos de seus camaradas, seus irmãos, que lutaram pela vida uns dos outros. Eles eram radicalmente diferentes das pessoas. Ele viu como seus companheiros zumbis também morreram, mas não parou de atacar. Com as pernas quebradas, eles continuaram a andar onde quer que carregassem suas sandálias, apesar do fato de sua espécie ter morrido nas mãos de um inimigo. Definitivamente merece respeito por tanto destemor, por tanto zelo pela vitória. Mas, aqui ele não está de forma alguma para poupar os inimigos. Sua tarefa é apenas tirar a vida de inimigos e oponentes, e o objetivo será essa carga. Para isso, ele torturará seus rivais, quebrará todos os seus ossos, derrubará toda a porcaria de seu corpo, nada sairá vivo desta estrada. As pernas do monstro estavam viradas em direções diferentes. O morto não apresentava mais sinais de perigo, então seria muito mais fácil lidar com ele. Não se podia dizer que o zumbi estava gritando de dor, ele estava com raiva por não poder atacar e comer pessoas. Lloyd sempre encontrará uma maneira de lidar com tal atrevimento, acabando assim com os vilões restantes.
Resta esmagar os cérebros no asfalto e acabar com o monstro estúpido que tanto anseia por carne humana fresca. Ainda assim, os monstros tiveram que tomar uma decisão com cuidado e depois atacar aqueles que eram muitas vezes mais fortes que eles. O pé forte de Lloyd pressionava algo terrível. A qualquer momento seu crânio quebraria e toda a massa cinzenta ficaria espalhada no chão, misturada com a água da chuva. Isso é realmente assustador. O bandido quebrou todos os seus membros, perfurou todas as partes do seu corpo, fazendo mingau com seus órgãos vitais, mas algo continuou a se mover. Até na cidade da criatura é incrível. Lloyd até inveja tamanha força de vontade e sede de sangue. Ele nunca viu nada parecido e ficará orgulhoso de ter derrotado essa coisa. A ponta de aço moveu-se muito rapidamente para acabar com o tormento da criatura. Mas de repente a voz de Brandon vem de um carro caro. Ele decidiu parar o guerreiro imparável que encontrou um adversário forte. Os faróis cegaram seus olhos. Ele entendeu que uma pessoa desse nível não deveria ser desobedecida, só pioraria as coisas. Mesmo nessa situação, Brandon só se importava com dinheiro. Havia cadáveres andando na mesma estrada que ele, e ele queria deixar alguns para receber uma recompensa. Para isso, Lloyd decidiu não responder nada, pois vê na sua frente apenas um mafioso ganancioso que só se preocupa com dinheiro e nada mais. Incrivelmente, ele desviou o olhar desse cara atrevido com super patos. Ele é bom demais para o crime. O bandido era de uma raça completamente diferente. Ele viu um monte de cadáveres de seus companheiros que morreram nesta operação, por algum tipo de recompensa. Ele agarrou a estaca de ferro com ainda mais força. É claro que ele já odeia Brandon de todo o coração por sua ganância, pelo fato desse desgraçado ainda estar vivo. Mesmo depois de tudo que Lloyd havia perdido, Brandon tentou extorquir dinheiro dele, tamanha a audácia do mafioso. Ele não aguentava mais tamanha indiferença para com seus subordinados, afinal mudou o tom de comunicação com o canalha e disse que poderia fazer o que quisesse, mas precisava cuidar dos companheiros. A aberração não esperava a tamanha insolência de Lloyd. Que tipo de tom ele usa em uma conversa com alguém como ele? Ele deveria agradecer a Deus porque o bandido ainda não arrancou seu pomo de Adão e o amarrou no banco do passageiro com cinto de segurança. Mas depois de tudo, Brandon olhava tudo com otimismo, como se esse comportamento fosse o ponto forte de Lloyd. O cadáver ainda estava vivo. Brandon pediu aos agentes que levassem um morto, pois ainda precisavam se encontrar com o presidente Gordon. O monstro continuou tentando devorar mais pessoas, mas eles iriam usá-lo para testes e experimentações. Os bandidos ainda não conseguem acreditar que já foram gente. Se não fossem tão importantes para o presidente, os teriam jogado no rio. Os caras ficavam sem palavras toda vez que viam zumbis, mas a verdade é que todos vão considerar tais criaturas como obra do diabo. Para os zumbis, esta será agora a última oportunidade de ver o céu acima de suas cabeças, o último suspiro de ar, antes de muitos experimentos e experimentos cruéis. O porta-malas se fecha. Assim que a polícia de trânsito fizer uma busca no carro, eles verão a coisa mais terrível de suas vidas. Brandon se perguntou o que havia de errado com Bob. Como estava sua condição, se estava tudo bem com ele. Mas seu estado deixava muito a desejar. Ele se sentia mal pela grande perda de sangue por onde se espalhava o vírus, que já havia mudado a cor de sua pele. Ele desprezou o companheiro porque decidiu agir sozinho e se armou, pelo que pagou. Enquanto isso, os caras colocaram o cadáver no carro. Agora podem ir até o presidente. Tudo é feito perfeitamente. Eles vão embora e os demais são mandados limpar aqui para que não haja vestígios de sua presença. Os motores foram ligados, os carros estavam em movimento, logo Brandon e todos os outros desapareceriam no horizonte. O cara considerava o chefe de Brandon um psicopata, um bastardo e uma aberração, entre outras coisas. Ele o chamava das piores palavras e amaldiçoava sua natureza. Lloyd não entendeu o real motivo de tanto ódio, mas tudo estava na superfície. O cara percebeu que muitos de seus camaradas haviam morrido, e o maluco arrogante Brandon só pensava na recompensa. Como sempre, ele foi frio com isso. Definitivamente, ele era apenas um assassino sem alma, para quem a morte é o saciar de sua sede de sangue. O menino percebeu que não adiantava discutir, estava simplesmente desesperado e foi limpar a infeliz estrada. Mas de repente houve um aquecimento extremo. Lloyd encolheu os ombros do parceiro e disse que tudo acabaria e que eles beberiam um copo de álcool para mandar seus companheiros para o céu. Depois de tanta sinceridade, o menino derramou uma lágrima e decidiu cumprir a ordem do líder da gangue. Eles precisam queimar todos os cadáveres do caminhão e carregar seus companheiros nos carros. Alguém procurou Lloyd. Ainda havia sobreviventes. Mas quem foi? O olhar do jovem mudou drasticamente. Foi realmente o companheiro deles que acordou depois de tudo o que aconteceu?
Incrivelmente, um dos caras sobreviveu, mas seus movimentos pareciam algo completamente diferente. O bandido com a cicatriz percebeu que algo estava errado aqui, seus movimentos eram diferentes do normal, ele certamente deveria saber o que havia de errado aqui. O menino ficou muito feliz porque um membro de sua grande família conseguiu se reerguer, apertou suas costas com todo o seu amor fraternal. Apenas seu principal erro na vida foi tentar salvar seu velho amigo, mas nada poderia ajudá-lo. Lloyd tentou gritar para seu irmão para que ele soltasse seu companheiro morto, pois ele corria grande perigo. Aqui estão as consequências. Todos os camaradas mordidos se tornaram mais um zumbi e morderam seu pescoço. O jovem não esperava que seu camarada o mordesse e quebrasse a maior parte de seu pescoço. Os sobreviventes ficaram aterrorizados ao ver como ele poderia atacar um membro de sua família. Lloyd imediatamente atacou o zumbi para que ele não espalhasse o mesmo vírus por todo o corpo. Antes ele era seu camarada, agora ele é um inimigo que está pronto para devorar seus companheiros, e o vírus o força a atacar até por trás. As pupilas desapareceram dos olhos, os capilares incharam de sangue, a pele escureceu e eles se tornaram apenas mais uma criatura. Mais um novo monstro. Em alguns instantes o menino vai virar um deles, o que não traz nada de bom. Novamente esse luar em seus olhos. Novamente ele perdeu um companheiro na família porque não conseguia nem pensar que aliados viravam inimigos. Um camarada morto ressuscitou dos mortos e se tornou um inimigo que não vê velhos amigos à sua frente. Ele entende que a situação piora quando um zumbi morde uma pessoa saudável. O sobrevivente passa a ser o mesmo, o que significa que o vírus é contagioso. De repente, outro camarada do lado grita com toda a força que outro camarada ressuscitou dos mortos. De vez em quando os cadáveres dos manos se levantavam. O pesadelo no mundo real começava agora mesmo. Lloyd percebia que tudo só estava piorando. Cenas infernais apareceram diante de seus olhos. Relâmpagos vermelhos sangue brilhavam nas nuvens e ao fundo, havia multidões de zumbis que não suportavam a sede de carne fresca. Seu olhar era igualmente de sangue frio. Ele controlou seu medo para facilitar a elaboração de um plano para ações futuras. As criaturas definitivamente não queriam se livrar de tantas vítimas que estavam na palma de suas mãos. Então eles decidiram atacar, suas chamas sangrentas em seus olhos alimentando o fogo da raiva para consumir cada vez mais carne. Os caras não sabiam o que fazer, seus corações congelaram, já que nunca haviam passado por tal situação antes. Lloyd ordenou que os irmãos congelados ocupassem seus lugares nos carros e corressem para muito, muito longe, para que o horizonte os escondesse atrás de sua cortina. Lanternas ensanguentadas brilhavam contra o pano de fundo de nuvens chorosas. Gritos, gritos e tentativas foram ouvidos por muitos quilômetros. Um verdadeiro pesadelo. Todos queriam sobreviver, todos até afastaram seus companheiros para fugir daqui. O motorista chamou Lloyd para entrar rapidamente no carro e ir para o canto mais isolado do mundo. Os gritos e choros de seus irmãos preocupavam muito Lloyd. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo lá fora. Seus camaradas estavam morrendo um por um e ele não podia ajudá-los de forma alguma. Outro menino é arrastado para a vida após a morte por duas criaturas ossudas que não se soltam de suas garras. Ele queria muito sobreviver, queria que a cabeça o levasse junto, mas estava tudo decidido por ele. O vírus se espalharia em poucos minutos, eles nem chegariam ao hospital. Lloyd já estava indiferente ao companheiro, ordenou calmamente ao motorista que pisasse no acelerador. Eles se viraram e partiram em uma longa jornada, onde ninguém jamais seria capaz de encontrá-los. Mas os monstros, mesmo nessa velocidade, não deram descanso. Foi decidido deixar o motorista esmagá-los. Uma coisa após a outra voou para o céu, cada uma pairou nas nuvens por um longo tempo e acabou colidindo com sua terra natal. Para eles, esta era apenas mais uma tarefa que deveria ter ocorrido sem incidentes, mas hoje algo não saiu conforme o planejado. Na estrada, você ainda se deparava com os zumbis mais irritantes, que deitavam no capô e arrombavam os vidros dianteiros dos carros com a testa. O zumbi teve muita sorte de chegar até a presa, ela mesma foi até ele. O motorista percebeu que as coisas estavam muito ruins, o morto quase subiu na cabine e logo alcançaria seus rostos. Lloyd implorou ao agente que dirigisse mais rápido, pois o monstro poderia entrar no carro e ninguém iria ajudá-lo. Uma forte chuva tornou as estradas uma mancha de gelo. O carro girava em direções diferentes e a cada minuto a chance de cair em uma vala aumentava cada vez mais. A flecha logo romperá as divisórias de vidro, a velocidade era gigantesca demais, não se sabe o que os espera a seguir. O carro derrapava de vez em quando, o motorista não conseguia ver a estrada à sua frente e o zumbi subia cada vez mais no carro.
Mishina segurava a estrada com peso e sua posição no comando só piorava. O zumbi não iria sair do carro, algo ruim definitivamente aconteceria em breve. Mas o morto não vai ficar deitado no para-brisa quebrado e ficar olhando. O motorista também não pode ajudar. Lloyd pede para ficar de olho na estrada, pois já havia um prédio na frente deles. Eles precisam virar para o lado, mas já era tarde demais. As pupilas desapareceram dos olhos, sofreram um acidente. O principal é que os zumbis não as alcancem. O cinto foi capaz de mantê-los no lugar, felizmente ele ainda seria capaz de sobreviver. Afinal, o carro bateu na parede grossa do prédio e a qualquer momento ele pegará fogo. A colisão causou faíscas, e uma vez atingidas o combustível, a ignição não pode ser evitada. Tudo correu como todos esperavam. Contra o fundo do céu sombrio brilhavam línguas brilhantes de fogo. Uma torrente de fumaça subia, que se desenvolveu na esteira do vento. Sangue escarlate escorria de seu rosto. Ele abriu os olhos com dificuldade e tossiu por causa da fumaça que enchia o carro. O motorista já estava morto. O airbag não conseguiu salvá-lo, pois o zumbi já havia quebrado boa parte de seu crânio. A colisão já havia acabado com ele. O cadáver do morto estava sob o fogo, e ele também provavelmente não conseguiria mais se levantar, por mais resistente que fosse. Lloyd estava perplexo. O cinto pressionava com força contra o assento e era difícil para ele entender se conseguiria sair ou não. O destino estava ao seu lado. Ele conseguiu sair, mas pelos seus passos ficou claro que não estava levemente ferido. Contra o pano de fundo do carro em chamas, ele estava em péssimas condições. Sua perna se movia com grande dificuldade. Cinzas e faíscas de fogo espalhadas pelo vento. Ele decidiu olhar em volta para ter certeza de que os zumbis não estavam muito próximos. Hoje, não só o destino está do seu lado, a sorte ainda não se afastou dele e os monstros ainda precisarão de muito tempo para alcançá-lo. Lloyd fez tudo de novo, é claro, perdeu todos os seus companheiros, mas sua vida mais valiosa está sã e salva. Mas de repente ele percebeu que sua faca não estava no lugar, para onde ele poderia ter desaparecido. E então ele lembrou que o havia deixado naquele morto, pois o segundo zumbi também o atacou. O homem da cicatriz não conseguia acreditar que havia perdido a faca daquele jeito, estava muito desatento. Enquanto isso, eles colidiram com uma estação de tratamento de águas residuais em uma determinada cidade, o que definitivamente deveria chamar-lhes pelo menos um pouco de atenção. Por isso, foi acionado um alarme em toda a estação de tratamento. As lâmpadas vermelhas brilhavam com potência máxima e um ruído de alerta se espalhava por toda a estação. Uma garota não ficou nada satisfeita com o fato de o alarme ter tocado tão tarde, apenas 3h30 da manhã, e haver tanto barulho em toda a estação. Ela imediatamente presumiu que havia problemas no sistema de purificação que limpa as águas residuais nas cidades. O nome dela era Beth, uma charmosa pesquisadora de estações de tratamento de águas residuais que sabia que teria muito trabalho duro. Naquela época, ela caminhava com muita relutância, cada passo era dado com grande peso, como um criminoso nos desenhos animados, ela tivesse grandes pesos pretos amarrados nas pernas. Beth imediatamente perguntou ao segurança que estava por perto o que estava acontecendo aqui, que problemas estavam acontecendo novamente com o sistema de purificação. Todo o problema acabou sendo uma ninharia para eles. Ele apontou para ela cerca, perto da qual corria fumaça. Aparentemente alguém havia batido nela. Ela estava cautelosa com isso porque o acidente poderia ser grave. O segurança prometeu a ela que tudo seria resolvido em breve, mas só lhe pareceu que um certo homem estava pulando a cerca danificada. Os demais guardas tentaram afastar o motorista do carro, mas não sabiam por que ele estava entrando ali. O vigia acredita que o homem é apenas mais um bêbado que bebeu demais, mas não sabe como se comportar. Lloyd não deu ouvidos a esses guardas, não porque estivesse bêbado, mas porque não tinha para onde ir. Chamavam-no de animal porque ele se comportava como um bêbado, e é assim que chamam pessoas como ele. O vigia acalmou Beth para que ela pudesse ir com calma para sua cama quente e continuar dormindo. Ela ficou muito feliz que tudo estava em ordem com o sistema, e eles decidiriam o resto por conta própria. Afinal, ela poderia ter caído em uma estrada plana. Mas de repente a situação mudou. Eles se voltaram para Lloyd e os guardas, pois novamente houve barulho em sua direção. É incrível que com tais ferimentos ele ainda consiga derrubar guardas armados e fazê-los dormir. Ele decidiu pegar as armas deles para si, já que ainda precisava se defender dos zumbis e precisava se aproximar do último guarda. Ele não conseguia acreditar nos olhos fechados. Nocauteou 2 guardas. Definitivamente não estava bêbado, o que significa que deveria ser levado a sério. O guarda começou a ameaçar um guerreiro tão perigoso como ele que ele tinha uma arma.
se ele se aproximasse começaria a atirar nele. Todo esse tempo ele tentou convencê-lo de que cada passo que ele dava só piorava a situação, um movimento a mais e Lloyd teria que enfrentar uma bala. Mas ele não parou de dar passo a passo, apenas alguns instantes, e chegou o mais perto possível dele, desferindo-lhe um forte golpe na cabeça. Beth ficou muito assustada com tamanha força e poder, já que em tal estado poucas pessoas são capazes de fazer tal coisa com os guardas. Esse olhar não inspirou nada de bom, nele ardia uma chama inextinguível de raiva, que brilha mais que as estrelas no céu. Apenas um pensamento surge em sua cabeça, ela precisa correr e apenas correr, não há saída a não ser escapar. Beth também não hesitou, agiu rápido, correu a toda velocidade, colocou todas as suas forças para fugir desse monstro. Ela percebeu que só poderia se esconder na estação de tratamento onde trabalhava, mas quanto tempo esse abrigo duraria para ela? A cada movimento de sua perna ela respirava cada vez mais forte, a porta de aço deveria ter criado um bom abrigo para ela. Ela queria com todas as suas forças subir mais fundo na estação e fugir dele. O medo a dominou, como se ela estivesse sendo perseguida por um demônio de cauda preta afiada que leva embora quem não dorme à noite. Mas ela não teve tempo de se esconder, Lloyd enfiou o porrete na fresta. Sua condição estava falhando, seu ombro ferido não lhe permitia se mover com a mesma velocidade e força. Suas mãos tremiam, a força dele era grande, mas ela implorou para que ele parasse de criar o caos, pois ele poderia se arrepender. Agora ele começou a falar com mais calma, avisou para ela deixá-lo entrar, senão os dois morreriam, mas ela não entendeu nada. É ainda melhor deixá-los morrer, será pior se essas criaturas os alcançarem e os fizerem gostar deles. Ela não tem escolha, de uma forma ou de outra terá que abrir a porta, pois definitivamente precisava de apoio contra o novo perigo. Ele garante sua proteção se ela abrir a porta para ele, pois ela certamente não aguentará o perigo que os alcançará a qualquer momento. Beth não entendeu o que aquele psicopata queria dizer, de qualquer forma, não podia deixá-lo entrar, já que ele havia desarmado todos os seguranças e estava tentando entrar na delegacia. Assim seja, deixe-se convencer das palavras dele por si mesma, a cada segundo elas estão cada vez mais próximas delas, então ela não terá que esperar muito. Em breve ela não terá escolha entre confiar nele ou não, multidões de criaturas já estão à sua porta e isso não é um bom presságio para elas. Essa situação o pressionou muito, e ela já havia percebido pela fresta que estava se aproximando deles. Chegou um verdadeiro pesadelo, seria melhor ela abrir a porta, caso contrário não poderão evitar problemas. Beth conseguiu confiar em Lloyd, ela abriu a porta para ele e eles a envolveram com arame de aço para que não pudessem arrombar. Eles foram até a cozinha, ela estava muito interessada em que tipo de monstros estavam andando por toda a estação de tratamento de esgoto. Como esperado, ele não sabia o que era ou como aparecia, continuou amarrando a mão. Beth não achou que aquele fosse o momento certo para piadas, mas ele realmente não sabia de nada. Hoje é o primeiro dia do encontro, ninguém ainda sabe sobre eles e como surgiram. Mas uma coisa é conhecida, eles não desistem. Mesmo que se escondam aqui para sempre, essas criaturas ficarão aqui pelo mesmo tempo. Ele está de olho em uma nova arma. Para ele, até uma faca de cozinha se torna uma lâmina afiada de cavaleiro. Uma lâmina excelente para cortar facilmente a cabeça de um dos monstros. Ela estava com muito medo do futuro, roendo as unhas, todos os sinais de excitação estavam nela. Beth desviou o olhar, ela realmente queria encontrar uma saída para essa situação, o que a obrigava a pensar constantemente. No fundo de sua mente, Lloyd se perguntava por que seu novo parceiro estava tão preocupado, embora ele não demonstrasse, já que sempre teve a cabeça fria. Ele se perguntou onde a garota estava com tanta pressa, e ela já havia bolado um plano para chamar a polícia do posto de segurança. Mas, na opinião de Lloyd, tal ideia era simplesmente terrível. Ela ficou indignada. O que é isso? Por que não podem chamar a polícia? Porque ele é um criminoso. Mas tudo foi muito pior. A polícia não sabe que essas criaturas mordem as pessoas e assim as infectam através do sangue. E quanto mais vítimas, mais novos zumbis. Bem, você pode explicar tudo alertando a polícia sobre o perigo, e eles estarão prontos para se defender. Ele considerou essa decisão engraçada, por isso ria dela constantemente. Por que se disserem que monstros saíram dos Freezers e depois mordem e infectam pessoas, simplesmente não vão acreditar em tal bobagem? Bem, se ele é tão inteligente, por que não inventa nada? Beth estava muito zangada com o parceiro, mas de repente ouve-se um barulho desconhecido na entrada, o que só pode significar uma coisa: os zumbis já estão dentro do prédio. Ela estava com muito medo,
pois alguma coisa já poderia estar vagando pela estação procurando por eles. Mas Lloyd não pensava assim. Aquela porta era de vidro reforçado, eles não poderiam ter ouvido barulho de quebra, pois a porta teria caído das dobradiças. Definitivamente algum vidro no quintal que não é reforçado, é onde os monstros deveriam estar. O porrete deveria ser mais útil do que uma faca de cozinha comum, e ele o dá a Beth para que ela possa se defender em uma situação extrema. Ela não gostou desses presentes, já tinha certeza de que ela mesma teria que lutar, só que ela começa a tremer de medo desde o início, já que é apenas para sua proteção se Lloyd não estiver por perto. Ele decidiu mostrar a ela exatamente como controlar o clube para aproveitá-lo em todo o seu potencial. Um passo com o pé esquerdo e um movimento instantâneo da mão para provavelmente privar o inimigo de um par de ossos. Lloyd acha que a beldade vai precisar de uma lição para manejar uma arma de maneira ideal, mas nem tudo é tão colorido, ela não se parece em nada com ele. Caso contrário, tudo depende dela. Se ela quiser se defender, então deixe aprender da primeira vez, eles já têm pouco tempo. Mas ela sempre tem a opção de não ir a lugar nenhum, para poder ficar aqui. Mas nem tudo é tão simples. Ela vai segui-lo, senão não escapará dos problemas. Ele permaneceu em silêncio. Teria ficado mais calmo se não tivesse que monitorar o estado de ambos. Se ela quer ir com ele, então ela nem deveria ousar chegar perto. Essas são as regras. Mas mesmo que ele perguntasse, ela não se permitiria chegar perto de tal crime. Eles já se aproximaram da porta, não deveriam fazer o menor barulho, pois esses monstros são muito sensíveis. Cada passo em direção à porta a preocupava, ela estava com muito medo, pois algo muito ruim poderia estar esperando por eles atrás dela. Ele mancava constantemente, caminhava com muita vontade, mas tinha muito pouca força. Beth percebeu que ele estava com dificuldade para andar e decidiu cuidar dele, fosse ele quem fosse, oferecendo-lhe uma carona no elevador. Ele não gostou da proposta, pois seria uma viagem muito barulhenta. Além de tudo, eles fizeram muito barulho desde o início e não conseguem nem fazer barulho, pois serão mortos em um piscar de olhos. Beth caminhava com grande apreensão, um movimento extra e ela prepararia os dois. Subiram as escadas, mas não foi calmo, pois houve um silêncio monótono a ponto de ouvirem os batimentos cardíacos um do outro. Aqui o sensor piscou, eles caminharam com muito cuidado, nenhum som desnecessário foi ouvido e os zumbis também não demonstraram. Com base no sensor, ele percebeu que definitivamente deveria haver alguém aqui, mas apenas quem? Com um braço, Lloyd não será tão útil como antes, mas mesmo nesse estado ele pode derrubar a segurança de todo o prédio. Através da reflexão, ele decidiu revelar a si mesmo alguns pontos pelos quais poderia ver o inimigo. Isso não é problema. O zumbi começou no momento mais inconveniente. Ele estava com muita raiva. Lloyd, felizmente, conseguiu reagir ao ataque e agora conseguiu rastrear o primeiro inimigo. Já se aproximava do jovem lutador, que estava gravemente ferido e dificilmente conseguiria responder com alguma coisa. Ele precisa pensar em algo e rápido. Caso contrário, ele e Beth morrerão sem ter tempo para fazer nada. Novamente esse brilho. Repetidamente, diz que todos os inimigos cairão de uma vez, assim que ele balançar a mão. Ele conseguiu escapar do primeiro ataque. O zumbi bateu a cabeça contra a parede enquanto tentava alcançar a vítima. Lloyd está pronto para cortar as cabeças dessas criaturas. Mesmo um braço quebrado não faz nada para deter o cruel guerreiro do mundo do crime. Ele enfiou a faca de cozinha profundamente no pescoço da criatura, para que ela nem pensasse em se levantar. O sangue correu como uma fonte. Ele nasceu para matar e nem pensa em poupar seus inimigos, embora todos já saibam disso. Beth levou as mãos à boca e abriu-a de surpresa. A criatura estava caída coberta de sangue na escada. A garota queria saber se o monstro estava realmente morto. Ele pegou os cigarros e ordenou pateticamente que a menina voltasse para a cozinha. Ficando aqui, ela só atrapalharia. Lloyd colocou o cigarro na boca, acendeu-o e sugou a fumaça para os pulmões. Agora ele está pronto para matar todos em seu caminho. O criminoso ouviu cada farfalhar, examinou cada canto da sala para ouvir cada inimigo. De repente ele pôde ouvir alguém correndo em sua direção em alta velocidade. Eram muitos. Finalmente, ele pegou a faca com mais força, apenas sorriu com o número de inimigos. Eram realmente muitos, bastava fugir de tanta multidão, mas quem seria o nosso herói se deixasse a garota em perigo? Então ele concorda com essa opinião, não vai fugir, mesmo que esteja cercado por dezenas, centenas de inimigos. Essa podridão nunca permitirá que o herói acenda um cigarro, mas depois o apagará no olho de um dos monstros.